Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje venho-vos fazer aqui um breve resumo de como é que foram as séries Rotax de Portugal 2021. As pessoas que me acompanham no Instagram sabem que as séries Rotax de Portugal 2021, mais conhecido até por campeonato da Rotax Portugal, acabaram no dia 5 de setembro. Querias contar e fazer assim um apanhado geral, como é que foi, mesmo até em níveis desportivos, como é que foi a minha evolução ao longo do campeonato. E também vim aqui contar que provas é que eu vou fazer até ao final do ano, porque estamos em setembro e ainda falta algum tempo para 2022. E também é importante que eu faça algumas provas, que é para também começar a ganhar ritmo para o próximo ano, que se aproxima também. Este campeonato da Rotax, na minha opinião, foi talvez dos mais competitivos que eu presenciei e que eu estive. Talvez na minha carreira, em 7 anos, fosse talvez entre os 2, 3 dos campeonatos que eu tive em 7, acho que foi o segundo ou o terceiro o mais competitivo que eu tive. Talvez para mim o que tivesse sido mais competitivo fosse o 2019. 2019 trouxe, portanto, muitos adversários que estavam candidatos ao título. Tive, acho eu, uns 5 ou 6 adversários, talvez uns 4 ou 5 adversários que tivessem assim, com grandes hipóteses de chegar ao título, que conseguirem conquistar o título. 2020 houve ali de facto uma quebra de nível de concorrentes que eu tivesse, portanto, a oposição que eu tivesse em 2020, mas mesmo assim destacando dois dos meus principais adversários, que foi o Guilherme Oliveira e foi o Gonçalo Coutinho. Foram dois adversários muito duros. Eu acabei por causa disso também ficar em terceiro lugar, com alguns problemas que eu também tive, nível de adaptação também, porque eu saltei da Júnior diretamente para a DD2 e isso custou-me bastante a adaptar também. 2021, como estava a dizer, foi talvez dos anos mais competitivos. Tínhamos 4 talvez adversários com grande capacidade e eram claros candidatos ao título. Ao longo do ano foram destacando especialmente 3 deles, inclusivos eu. Na corrida por timão começamos com alguns problemas a nível de adaptação mesmo. Nós tínhamos comprado um chassi novo da Tony Kart. Eu estava habituado ainda ao EKPR e nível de travagem ainda estávamos a tentar adaptar-nos também. Também houve aqui alguns erros da minha parte que talvez ditassem o segundo lugar. Eu fiquei em segundo lugar à geral. Na verdade eu fiquei em terceiro, mas em empate nos cronometrados eu fiquei... na verdade eu fiquei em segundo, mas só que no desempate dos cronometrados eu acabei por ficar em terceiro, mas com exatamente com os mesmos pontos do que ficou em segundo. Eu tinha na primeira corrida feito terceiro lugar, depois na corrida final acabei por fazer segundo lugar, apesar de ter uma luta muito ríspida entre o segundo e o terceiro classificados. Eu era o terceiro, o Martim Nunes era o segundo classificado. E na final 2 tivemos assim com uma batalha quase pelo segundo lugar. E então, claro, o Coutinho, que esteve em primeiro lugar sempre no campeonato, conseguiu-se também nessa altura começar já a distanciar de nós. Depois veio a corrida de Viana do Castelo. Tínhamos um rendimento e uma competitividade assim muito acima da média mesmo. Estávamos claramente mais rápidos do que Coutinho, do que o Gonçalo Coutinho e do Martim Nunes. Fizemos nos treinos cronometrados segundo lugar por milésimos de segundo. Tivemos assim muito próximos do primeiro lugar. Depois tivemos na segunda melhor volta, ficamos em primeiro lugar. Partindo então da final 1, parti em segundo lugar e devido a uma penalização, eu ainda cheguei até a andar em primeiro, mas devido a uma penalização que me foi aplicada no spoiler da frente, o bumper da frente, eu acabei com uma penalização de 5 segundos que me fez cair para a chuva para quarto lugar. Depois na final 2 tive alguns problemas a nível também de cansaço. Eu levo 21 kg de chumbo, então não é fácil estar e conduzir também com esse peso todo em cima. Acaba por me desgastar muito mais rapidamente que os meus adversários, mas por acaso é um problema que nós temos estado a combater, especialmente agora nas últimas 2 corridas, que foi de Braga e Bombarral. Falando agora na corrida de Baltar, na corrida de Baltar fomos sempre claramente os mais rápidos durante o sábado. Chegamos quase a bater o recorde da pista, porque tivemos por poucas milésimas de bater o recorde da pista, que tinha sido feito em 2019. Tinha sido 46,8, eu tinha feito 46,9, quase 46,8, foi por uma questão de 12 milésimos de segundo que não fiz o tempo recorde da pista. Mas apesar disso, nós estávamos claramente muito superiores a eles.
a eles, os nossos adversários, claro, tendo sempre muito respeito por eles, obviamente, mas nós estávamos claramente muito mais rápidos que eles. Entretanto, no domingo, o tempo revirou completamente, teve uma mudança brusca no tempo, que fez com que as condições da pista também se tivessem alterado muito. Portanto, nós estávamos com afinações para chassis que talvez trabalhasse melhor em borracha, só que como a pista, como choveu muito nesse dia, no domingo, especialmente durante a noite, de sábado para domingo choveu muito durante a noite, removeu muita borracha em pista e então o nosso kart ficou não muito apto para conduzir nas condições em que a pista estava no domingo. Nos treinos livres ainda fizemos quarto lugar com tempo de chuva, se não me engano. Depois, nos treinos cronometrados, eu cometi um erro muito grave que me fez deitar eu ter ficado em sexto lugar portanto, nos treinos cronometrados, e na segunda melhor volta acho que até ter ficado em oitavo lugar. Foi de facto uns cronometrados que foi simplesmente para esquecer por diversas razões. Houve algumas situações e alguns erros que eu cometi que me ditaram eu ter partido numa posição muito atrás e isso prejudicou-me claramente durante a corrida toda. Então acabei, como estava a dizer, partir em sexto lugar na final 1. Devido a uma penalização, eu ainda consegui recuperar até quarto lugar, se não me engano, depois de partir de sexto. Devido a uma penalização que me foi aplicada novamente do bumper, eu acabei por cair para sétimo lugar. Depois na final 3, na final 2, consegui partir do oitavo lugar e ainda recuperar para terceiro lugar, que tinha sido bastante bom. Portanto, a dedas é mais difícil, portanto, recuperar assim essas posições, porque portanto, os tempos de corrida são muito, muito, muito iguais entre adversários e então torna-se muito difícil recuperar muito mais posições do que relativamente a uma categoria que não tivesse caixa de velocidades. Isso é factual. Na final 3 consegui recuperar de sétimo lugar que parti, que foi portanto, a posição que eu tinha ficado na corrida final 1. Tinha partido de sétimo lugar, aliás de sétimo lugar na final 3 e acabei em quinto lugar. E claro, mais uma vez o fator do cansaço foi-se notar muito na final 3, também me impedindo de recuperar tantas posições. E acabei então na final, portanto, no fator geral, acabei de ficar em sexto lugar nessa corrida, que foi claramente a pior do ano. Houve muitas confusões no domingo, houve muitos contratempos e muitos fatores que nos condicionaram imenso a corrida, e foi de facto uma corrida para esquecer. Entretanto, veio a jornada 4 do campeonato, que foi Braga. Em Braga nós tivemos assim um rendimento que não estava assim tão forte relativamente a Baltar no sábado e até Viana do Castelo. Talvez fosse a corrida que nós, a nível de rendimento, de tempos e tudo, talvez fosse o que estivesse assim um bocadinho mais abaixo. Estávamos a perder questão de uma décima e meia, que prontos, é algum tempo e então talvez isso nos tivesse ditado o terceiro lugar em ambas as finais. E depois, claro, ficando em terceiro lugar também à geral. Veio, entretanto, a corrida final do campeonato, que foi em Bombarral, que foi talvez das mais, que eu talvez tivesse mais aprendido na minha vida e foi das mais marcantes, com alguns contratempos e algumas confusões que aconteceram, especialmente na última corrida final. Nós tínhamos 3 corridas, tivemos sempre com um rendimento brutal durante todo o fim de semana, sempre com uma margem nunca inferior a 2 décimas, 1,9 décimas, nunca inferior a isso. No domingo estávamos com um rendimento extraordinário também. Nos cronometrados fizemos o primeiro lugar com uma margem de 1 décima. Na segunda melhor volta ficamos em segundo lugar por apenas 27 milésimos em relação ao primeiro. Na final 1 partimos em primeiro lugar, mas devido a um problema que eu tive nos meus travões, fez-me cair sucessivas posições. Tive um problema nos meus travões traseiros, as placas, portanto as pastilhas dos travões soltaram e eu tive que travar basicamente só com a travagem à frente e isso fez-me prejudicar imenso os meus pneus e portanto eu tive um desgaste nos meus pneus muito superior ao que os meus adversários tiveram e então isso fez-nos prejudicar muito mesmo, especialmente nas últimas 2 corridas. Mesmo assim, sem travões, eu acabei em quarto lugar em 13 pilotos.
Mesmo assim, na final 2, apesar de estar com o pneu muito, muito desgastado, consegui partir em segundo lugar, que foi o resultado da segunda melhor volta dos cronometrados. Parti em segundo lugar, cheguei até a andar em primeiro lugar, só que, claro, houve toques de corrida também que me prejudicaram muito e atiraram-me para o segundo lugar. Depois, claro, obviamente, como eu estava em segundo lugar e tinha adversários muito competentes atrás, muito competitivos, a minha luta, portanto, pelo primeiro lugar foi muito mais difícil devido a ter, portanto, uma grande oposição atrás de mim que me queria tirar o segundo lugar. É normal, são situações de corrida. Depois, na final 3, parti na posição que tinha acabado a primeira corrida, que foi quarto lugar. Parti em quarto lugar, ultrapassei diversos pilotos. Eu acho que até cheguei a andar em primeiro ou segundo lugar. Depois, cheguei a andar em segundo lugar, exato, cheguei a andar em segundo lugar, estava-me a aproximar claramente do primeiro. Provavelmente, se fossem, na minha opinião, sinceramente, eu tinha ganho a corrida, sem sombra de dúvida nenhuma, eu estava claramente mais rápido que eles. Não a níveis de tempo, mas não a nível de tempo, porque o tempo era rápido nós os três pilotos estávamos os três muito rápidos, mas a nível de constante, portanto, a nível de tempos mais constantes, eu era, de facto, que era o piloto que estava com os tempos mais constantes, apesar dos meus pneus estarem claramente com muito mais desgaste do que os meus adversários. Estava-me a aproximar, só que houve um conflito muito grave de corrida que eu não vou estar aqui a mencionar, porque também não me ficava bem o estar a fazer, e aquilo também, sinceramente, foi uma coisa que eu já esqueci também. Nós temos que aprender também a viver, porque a vida às vezes nem sempre é justa, mas de facto o que se passou na final 3 foi lamentável. Houve situações que me prejudicaram claramente nessa corrida, mandaram para fora uma das vezes, e entre outras situações que aconteceram que eu nem sequer vou aqui comentar porque não me diz respeito também. Acho que já o fiz também no Instagram, já vocês sabem, especialmente até mesmo no Facebook, vocês sabem que eu tive, portanto, até fiz uma publicação onde claramente explicava o que se tinha passado nessa corrida. E apesar de tudo, pronto, ficou aí uma sensação de amargura nessa corrida, porque de facto estragou-nos a corrida totalmente, com uma corrida completamente perdida. Apesar de tudo, sempre dado um grande apoio ao longo, mesmo até durante todo o campeonato. Quero também agradecer e fazer aqui um especial agradecimento ao meu pai, porque tudo isto que aconteceu foi só possível graças a ele. Eu quero agradecer-te muito, pai, por me teres dado a oportunidade de mais um ano de estar no karting. Acho que foi um ano que aprendi muito também a nível de convivência também. Acho que foi um ano que me uni bastante a outras pessoas que talvez em anos anteriores não tivesse falado tanto. E pronto, é esta a minha avaliação que eu vos tenho para fazer deste ano. Relativamente às provas que eu ainda quero fazer este ano, ainda não há grandes certezas, porque até em algumas datas não estão muito bem esclarecidas. Para já queria-vos informar que vou fazer o Rotax Espanha, as duas corridas que vão haver. Eu não tenho a certeza se são duas, mas pelo menos uma já está confirmada, que é em outubro, se não me engano. E vou fazer também ainda a Taça da Madeira, no dia 19 de dezembro, e eu ainda não sei, ainda não está claro se vou fazer também a Taça Portugal. Ainda nos faltam aqui ver a nível de datas se não coincide também com nenhuma outra prova que eu tenha, mas isso também ainda é uma situação que ainda temos que ver, sinceramente, à face da Taça Portugal também estamos ainda a decidir que categoria é que nós vamos ficar. Provavelmente se for, talvez façamos em X30, mas ainda sinceramente não há assim nenhuma certeza para já. Para o próximo ano, eu estava a pensar provavelmente fazermos campeonato Rotax europeu. E o karting, sinceramente, eu acho que vai haver aqui um ponto de transição em 2022, porque eu não posso ficar no karting para sempre. A minha evolução já chegou quase ao fim, não há muito mais para evoluir. Eu sou um piloto rápido, eu sou um piloto com qualidade e, sinceramente, está na altura de subir para algo que seja maior. Talvez a Porsche, sim, talvez façamos corridas de Porsche para o ano. Muito obrigado, espero que vocês tenham mais uma vez gostado deste vídeo. Compartilhem com as pessoas que vocês acham que se identificam e gostassem de ver este vídeo. E até à próxima!